Você já parou para pensar quantas vezes deixou de agir porque estava esperando o momento perfeito? Quantas oportunidades escorregaram pelas suas mãos enquanto você esperava ter mais coragem, mais certeza, mais preparo? E aqui está uma verdade que pode incomodar. As pessoas que realmente prosperam na vida não são aquelas que nunca sentem medo. São aquelas que descobriram algo que poucos compreendem, que a coragem não é um sentimento que surge do nada, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Hoje você vai descobrir o que os antigos mestres do estoicismo sabiam sobre enfrentar o medo, por que esperar se sentir corajoso é uma armadilha que mantém você preso, e principalmente, como transformar o medo em combustível para a ação. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os desafios da sua vida. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vivemos em uma época onde somos constantemente bombardeados com mensagens sobre conforto e segurança. A sociedade moderna nos ensina a evitar riscos, a buscar garantias antes de qualquer movimento, a esperar condições ideais para agir. Mas existe um problema fundamental nessa abordagem. Ela nos paralisa. A filosofia estoica já compreendia algo que nossa geração está redescobrindo da forma mais difícil possível. Os antigos estoicos viviam em um mundo brutal, onde a incerteza era a única certeza. Guerras, pragas, perseguições políticas, perda de fortunas da noite para o dia. Eles conheciam a fragilidade da existência humana melhor do que qualquer geração antes ou depois. E foi justamente nesse ambiente de total instabilidade que eles desenvolveram uma das filosofias mais práticas e poderosas da história da humanidade. O que eles descobriram vai contra tudo que nos é ensinado hoje. Eles entenderam que o medo não é nosso inimigo, a paralisia é. Que a coragem não é a ausência de receio, mas a ação apesar dele. E principalmente, que esperar se sentir preparado para enfrentar os desafios da vida é uma garantia de mediocridade e frustração. Neste vídeo, você vai descobrir por que a coragem é uma das 4 virtudes fundamentais do estoicismo, como ela pode ser cultivada através da prática diária, e principalmente, porque aqueles que aprendem a agir apesar do medo são os únicos que realmente prosperam, enquanto os outros permanecem presos em suas zonas de conforto, assistindo a vida passar. A coragem estoica é uma ação, não uma emoção. A primeira coisa que precisamos entender sobre a coragem estoica é que ela não tem absolutamente nada a ver com bravata ou demonstrações teatrais de força. Na verdade, os estoicos viam a coragem verdadeira como algo muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais poderoso. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente do que você está sentindo internamente. Pense na coragem como um músculo. Quando você vai à academia pela primeira vez, seus músculos estão fracos, desacostumados ao esforço. Mas à medida que você treina consistentemente, eles se fortalecem. A coragem funciona exatamente da mesma forma. Cada vez que você escolhe agir apesar do desconforto, você está fortalecendo sua capacidade de enfrentar situações ainda mais desafiadoras no futuro. Os grandes praticantes da filosofia estoica não acordavam se sentindo corajosos. Eles se preparavam mentalmente para agir com coragem quando fosse necessário. Essa é uma distinção crucial que a maioria das pessoas não compreende. Elas esperam que a coragem apareça magicamente quando precisarem dela, como se fosse um interruptor que pode ser ligado na hora certa. Mas a realidade é bem diferente. A coragem se manifesta em pequenas decisões diárias. É ter a conversa difícil que você está evitando há semanas. É começar o projeto que você sabe que é importante, mesmo sem ter todas as respostas. É dizer não quando precisa dizer não, mesmo sabendo que isso pode desagradar algumas pessoas. É defender seus valores quando seria mais fácil permanecer em silêncio.
O estoicismo nos ensina que existe uma diferença fundamental entre medo e covardia. O medo é uma emoção natural, uma resposta evolutiva que nos ajudou a sobreviver como espécie. A covardia, por outro lado, é uma escolha. É decidir deixar o medo controlar suas ações, é permitir que ele determine o curso da sua vida. Quando você compreende essa diferença, algo interessante acontece. Você para de lutar contra o medo e começa a trabalhar com ele. Você reconhece que ele está presente, aceita que faz parte da experiência humana, mas não permite que ele tenha a palavra final sobre suas decisões. E aqui chegamos a um ponto crucial que separa aqueles que vivem uma vida de propósito daqueles que simplesmente sobrevivem. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de esperar se sentir corajoso para agir. Se você simplesmente decidisse que, independentemente do que está sentindo internamente, você vai fazer o que precisa ser feito. Quantas oportunidades que você perdeu no passado poderiam ter sido aproveitadas? Quantos relacionamentos poderiam ter sido salvos? Quantos projetos poderiam ter saído do papel? A coragem estoica não pede licença para suas emoções. Ela reconhece que as emoções são temporárias e mutáveis, enquanto as ações têm consequências duradouras. Por isso, o estoico aprende a agir com base em princípios, não em sentimentos. Se suas emoções são como o clima, imprevisível, temporário, fora do seu controle, seus princípios são como uma bússola, sempre apontando na direção certa, independentemente da tempestade que possa estar acontecendo ao seu redor. O mundo vai te testar, e isso é inadiável. Uma das verdades mais duras que os estoicos compreendiam é esta: a vida não vai perguntar se você está preparado antes de colocar você à prova. Não importa sua idade, sua experiência, seu nível de preparo ou seus planos cuidadosamente elaborados. O teste virá e, quando chegar, você terá apenas duas opções: enfrentar ou fugir. Mas aqui está algo que poucos percebem. Fugir do teste não faz com que ele desapareça. Na verdade, faz com que ele se torne ainda maior. Cada vez que você evita uma situação desconfortável, cada vez que posterga uma decisão difícil, cada vez que escolhe o caminho mais fácil, quando sabe que deveria escolher o mais correto, você está, na verdade, aumentando o tamanho do desafio que terá que enfrentar no futuro. Os estoicos tinham uma compreensão profunda de algo que a psicologia moderna confirmou: a evitação alimenta o medo. Quanto mais você foge de algo, mais assustador aquilo se torna na sua mente. É como uma bola de neve descendo uma montanha. Ela só cresce e ganha velocidade. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que realmente alcançaram algo significativo na vida. Todas elas têm uma coisa em comum: em algum momento, elas decidiram parar de fugir e começar a enfrentar. Elas descobriram que do outro lado do medo existe não apenas a conquista, mas algo ainda mais valioso: a descoberta de que elas eram mais fortes do que imaginavam. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados não está na ausência de desafios. Todos nós enfrentamos dificuldades. A diferença está na resposta que damos a esses desafios. Você pode escolher vê-los como obstáculos intransponíveis ou como oportunidades de crescimento. Os estoicos desenvolveram uma perspectiva única sobre as adversidades. Eles as viam como presentes, como oportunidades de praticar e desenvolver suas virtudes. Uma situação que exige coragem é uma chance de se tornar mais corajoso. Um momento que demanda paciência é uma oportunidade de desenvolver essa qualidade. Uma circunstância que testa sua integridade é uma chance de fortalecer seus princípios. Mas existe algo ainda mais profundo nessa abordagem. Quando você para de ver os desafios como inimigos e começa a vê-los como professores, sua relação com o medo muda completamente. Você deixa de tentar evitá-lo e começa a buscar as lições que ele pode te ensinar.
E aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. As pessoas que nunca enfrentam seus medos nunca descobrem do que são realmente capazes. Elas vivem vidas menores do que poderiam viver, não por falta de potencial, mas por falta de coragem para explorar esse potencial. O estoicismo nos ensina que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Mas essa transformação só acontece quando decidimos enfrentar, não quando decidimos fugir. O custo da inação é mais alto que o risco. Aqui está uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva sobre tomar decisões difíceis. Na maioria das vezes, o custo de não agir é muito maior do que o custo da ação. Mas nosso cérebro tem uma tendência natural de superestimar os riscos da ação e subestimar os riscos da inação. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles sabiam que a aparente segurança de permanecer na zona de conforto é, na verdade, uma ilusão perigosa. Porque enquanto você está evitando o desconforto do crescimento, está pagando um preço muito mais alto, o preço da estagnação, da frustração acumulada e, eventualmente, do arrependimento. Pense em quantas pessoas você conhece que estão presas em relacionamentos que não as fazem felizes, em empregos que drenam sua energia, em situações que sabem que não são boas para elas, mas que permanecem lá porque têm medo de mudanças. Elas acreditam que estão escolhendo a segurança, mas na verdade estão escolhendo uma forma lenta e dolorosa de autossabotagem. Cada vez que você evita uma conversa difícil, essa conversa não desaparece, ela se acumula. Cada vez que você adia uma decisão importante, o peso dessa decisão não diminui, ele aumenta. Cada vez que você escolhe o conforto temporário, em vez do crescimento necessário, você está, na verdade, escolhendo um desconforto muito maior no futuro. É como uma pessoa que tem medo de ir ao dentista. Ela evita a consulta para não sentir desconforto, mas enquanto isso, o problema só piora. No final, ela acaba enfrentando uma dor muito maior do que teria enfrentado se tivesse agido no início. Os estoicos desenvolveram uma prática mental poderosa para lidar com essa tendência natural de procrastinação. Eles regularmente refletiam sobre as consequências de longo prazo de suas escolhas, não apenas sobre o conforto ou desconforto imediato. Eles se perguntavam: se eu continuar evitando esta situação por mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, onde vou estar? E aqui está algo fascinante sobre a coragem. Ela não apenas resolve o problema imediato, mas também cria um momentum positivo em sua vida. Cada ato de coragem torna o próximo ato um pouco mais fácil. Cada vez que você enfrenta um medo, você expande sua zona de conforto e aumenta sua confiança na sua capacidade de lidar com desafios futuros. Mas o oposto também é verdadeiro. Cada vez que você evita uma situação desconfortável, você confirma para si mesmo que não é capaz de lidar com ela. Você fortalece a crença de que é fraco, de que precisa ser protegido da realidade, de que não pode confiar na sua própria capacidade de enfrentar adversidades. O estoicismo nos ensina que a coragem não é sobre a ausência de dor, é sobre estar disposto a sentir dor quando isso serve a um propósito maior. É entender que o desconforto temporário da ação corajosa é sempre preferível ao desconforto permanente da inação. E isso nos leva a uma das características mais admiráveis dos praticantes da filosofia estoica. Eles não esperavam ter garantias antes de agir. Na verdade, eles compreendiam algo que nossa geração está esquecendo. Na vida, as únicas garantias reais são a mudança e a incerteza. Quem espera ter certeza absoluta antes de tomar decisões importantes está condenado à paralisia. A coragem estoica é sobre agir com propósito, mesmo quando você não tem todas as respostas. É sobre dar o próximo passo, mesmo quando você não consegue ver o final do caminho. É sobre confiar na sua capacidade de adaptar e superar.
em vez de exigir que todas as variáveis sejam controladas antes de você se mover. O estoico age mesmo sem garantia. Uma das características mais marcantes dos praticantes do estoicismo ao longo da história era sua capacidade de tomar decisões difíceis sem ter garantias sobre o resultado. Eles não exigiam certeza, eles exigiam coerência. Coerência com seus valores, com seus princípios, com aquilo que sabiam ser correto, independentemente das consequências externas. Isso é revolucionário em uma época como a nossa, onde somos constantemente encorajados a buscar segurança antes de qualquer movimento. Os estoicos compreendiam que a busca por garantias absolutas é, na verdade, uma forma de escapismo. É uma maneira de evitar a responsabilidade de tomar decisões e viver com as consequências dessas decisões. Mas existe algo ainda mais profundo nessa abordagem. Os estoicos descobriram que quando você age com base em princípios sólidos, mesmo que o resultado específico não seja o que você esperava, você sempre sai fortalecido da experiência. Porque você sabe que fez o que era certo, que agiu com integridade, que não traiu seus valores por conveniência. A coragem estoica não é sobre garantir o sucesso, é sobre garantir que você possa viver consigo mesmo, independentemente do que aconteça. Pense nos grandes líderes, nos grandes inovadores, nas pessoas que realmente mudaram o mundo. Todos eles tiveram que tomar decisões monumentais sem ter certeza sobre o resultado. Eles não tinham dados suficientes, não tinham precedentes históricos, não tinham garantias de que suas escolhas dariam certo. Mas eles tinham algo mais valioso. Eles tinham clareza sobre seus valores e a coragem de agir de acordo com eles. Os estoicos desenvolveram uma perspectiva única sobre o fracasso. Para eles, o único fracasso real era a traição dos próprios princípios. Se você age com coragem, se você faz o que acredita ser correto, se você dá o melhor de si, então você já venceu, independentemente do resultado externo. Isso não significa que eles eram ingênuos ou que não se importavam com resultados. Eles se importavam profundamente, mas compreendiam que a única coisa que realmente controlamos são nossas ações e nossas escolhas. Os resultados são influenciados por centenas de variáveis que estão fora do nosso controle. E aqui está uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Quando você para de tentar controlar o incontrolável e foca toda a sua energia naquilo que realmente está sob seu controle, seus pensamentos, suas ações, suas respostas às circunstâncias, você se torna muito mais eficaz e muito menos ansioso. É como um arqueiro expert. Ele não pode controlar o vento, a luminosidade ou os movimentos do alvo, mas ele pode controlar sua postura, sua respiração, sua mira e o momento em que solta a flecha. E, paradoxalmente, quando ele foca apenas no que pode controlar, suas chances de acertar o alvo aumentam drasticamente. O estoico age mesmo sem garantia, porque compreende que a alternativa, não agir, é sempre pior. Porque não agir não elimina o risco, apenas o transfere. Em vez de assumir o risco de uma ação consciente e bem pensada, você assume o risco muito maior de deixar as circunstâncias decidirem por você. E existe algo profundamente honrável em escolher enfrentar a vida de frente, mesmo sabendo que você pode falhar. É escolher ser um participante ativo da sua própria existência, em vez de um espectador passivo. É escolher escrever sua própria história, em vez de deixar que outros a escrevam por você. A prática da coragem no dia a dia. Agora chegamos ao ponto mais prático e transformador de tudo que discutimos. Como você pode desenvolver a coragem estoica na sua vida cotidiana? Porque uma coisa é entender esses conceitos intelectualmente e outra completamente diferente é implementá-los no dia a dia. A coragem, como qualquer virtude estoica, se desenvolve através da prática constante em situações pequenas.
Você não acorda um dia magicamente corajoso para enfrentar os grandes desafios da vida. Você constrói essa capacidade gradualmente, decisão por decisão, escolha por escolha. Comece identificando as pequenas situações onde você costuma evitar o desconforto. Talvez seja fazer aquela ligação que você está adiando há semanas. Talvez seja ter uma conversa honesta com alguém próximo sobre algo que te incomoda. Talvez seja se candidatar àquela vaga que parece estar acima das suas qualificações atuais. Talvez seja começar aquele projeto pessoal que você sempre quis desenvolver. Os estoicos praticavam algo que pode ser chamado de exposição progressiva ao desconforto. Eles deliberadamente se colocavam em situações levemente desconfortáveis para expandir sua capacidade de lidar com adversidades. Não se trata de buscar sofrimento desnecessário, mas de não fugir do desconforto necessário para o crescimento. Uma prática poderosa é começar cada dia se perguntando: qual é uma pequena ação corajosa que posso tomar hoje? Pode ser algo simples como expressar uma opinião diferente em uma reunião, dizer não para um compromisso que você não quer assumir ou iniciar uma conversa com alguém que você gostaria de conhecer melhor. Observe também seus padrões de procrastinação. Geralmente, as coisas que mais adiamos são exatamente aquelas que mais precisamos fazer. O estoico aprende a identificar esses sinais e usa a procrastinação como um indicador de onde precisa aplicar mais coragem. Desenvolva o hábito de questionar seus medos. Quando você se encontrar evitando alguma situação, pergunte a si mesmo: o que exatamente estou temendo? Muitas vezes, você descobrirá que seus medos são muito mais vagos e irreais do que parecem inicialmente. A mente humana tem uma tendência de criar cenários catastróficos que raramente se materializam. Pratique também a visualização estoica. Antes de enfrentar uma situação que te causa ansiedade, dedique alguns minutos para imaginar mentalmente como você gostaria de agir. Visualize-se mantendo a calma, agindo com propósito, respondendo de forma madura e corajosa. Essa preparação mental aumenta significativamente suas chances de agir da forma que deseja quando a situação real acontecer. Lembre-se sempre de que a coragem não é uma característica fixa que você tem ou não tem. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, um músculo que pode ser fortalecido, um hábito que pode ser cultivado. Cada pequeno ato de coragem torna você um pouco mais corajoso. Cada vez que você escolhe enfrentar em vez de fugir, você está investindo na pessoa que quer se tornar. Então agora a pergunta volta diretamente para você. Quando foi a última vez que você escolheu agir apesar do medo? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão difícil porque sabia que era a coisa certa a fazer, mesmo sabendo que poderia não dar certo? Quando foi a última vez que você escolheu crescer em vez de permanecer confortável? Se sua resposta for nunca ou já faz muito tempo, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas vive a vida inteira evitando situações desconfortáveis, esperando que a coragem apareça magicamente quando elas precisarem dela. Mas como descobrimos hoje, essa não é a forma como a coragem funciona. A coragem estoica não é sobre se sentir invencível. É sobre reconhecer que você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais resiliente do que pensa. É sobre descobrir que do outro lado do medo não existe apenas a conquista que você busca, mas algo muito mais valioso. A descoberta de quem você realmente pode ser quando para de se limitar. Os estoicos nos deixaram um legado poderoso, a compreensão de que nós temos muito mais controle sobre nossas vidas do que imaginamos. Não controle sobre o que acontece conosco, mas controle sobre como respondemos ao que acontece conosco. E essa resposta, essa escolha de como agir diante das circunstâncias, é onde reside todo o nosso poder pessoal.
A vida não pergunta se você está preparado antes de te testar, mas você pode escolher estar preparado através da prática diária da coragem. A partir de hoje, eu te desafio a identificar uma área da sua vida onde você tem evitado agir por medo. Pode ser um relacionamento que precisa de uma conversa honesta, um projeto que você quer começar, uma mudança que você sabe que precisa fazer, uma oportunidade que você quer perseguir. Escolha uma dessas situações e comprometa-se a dar o primeiro passo esta semana. Não precisa ser um passo gigante. Os estoicos nos ensinaram que a coragem se constrói gradualmente, mas precisa ser um passo real, uma ação concreta que te tire da zona de paralisia e te coloque no caminho do crescimento. E aqui está algo importante. Você vai sentir medo, você vai sentir desconforto. Você pode até questionar se está fazendo a coisa certa. Tudo isso é normal e esperado. A diferença não está na ausência desses sentimentos, mas na sua decisão de agir apesar deles. Lembre-se sempre, o estoico não é aquele que nunca sente medo. É aquele que, mesmo com o coração acelerado, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com a voz incerta, dá o passo que precisa ser dado. Porque ele compreende que a integridade consigo mesmo vale mais do que o conforto temporário da inação. Se este conteúdo te ajudou a ver a coragem de uma forma diferente, se te inspirou a repensar sua relação com o medo e a ação, eu gostaria muito de saber sua opinião. Me conta aqui nos comentários. Qual é o medo que mais te paralisa? Qual é aquela situação que você tem evitado enfrentar, mas sabe que precisa? Muitas vezes, só o ato de nomear nossos medos já diminui o poder que eles têm sobre nós. E ao compartilhar sua experiência, você pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E se você quer continuar essa jornada de desenvolvimento pessoal através dos princípios estoicos, se inscreva no canal. Toda semana temos conteúdos práticos sobre como aplicar a sabedoria milenar dos estoicos nos desafios da vida moderna. Sua inscrição ajuda a continuação de produção deste tipo de conteúdo e a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas ideias transformadoras. A coragem não é um destino, é uma jornada. E essa jornada começa com a decisão de dar o primeiro passo, mesmo quando você não consegue ver exatamente onde ela vai te levar. Mas posso te garantir uma coisa: será uma jornada que vale a pena.